Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu creio que você já teve essa experiência também. Se não teve, fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser bastante interessante para você. Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva-se, ative o sino para você receber todas as notificações e também deixe o seu like e um comentário aqui embaixo. Bem, eu sempre no começo da minha conversão tive essa vontade de ser batizado no Espírito Santo. E eu me lembro até hoje que eu estava dentro da igreja e eu perguntei para um irmão, e o irmão falou assim: olha, o segredo para você ser batizado no Espírito Santo está em você dizer em todo momento no culto, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, sem parar. Olha, quando eu ouvi isso, eu chegava nos cultos que era 3 vezes por semana, na quarta, sexta e aos domingos. E quando o pastor ia pregar ou quando os irmãos iam começar a louvar a Deus, eu já levantava a mão e já começava a dizer: oh, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. E começava ali e não parava mais. O pastor ficava até olhando assim para mim e eu era um dos que mais glorificava a Deus na igreja. Mas infelizmente, no passar do tempo, nada disso aconteceu. E eu me frustrei, mas não a ponto de me afastar de maneira alguma. Eu continuei, mas eu desisti de ficar dando glória a Deus em excesso na igreja, né? Eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, de maneira natural, de maneira fluente, de acordo com a palavra, de acordo com o culto. Mas eu conheci um homem por nome de Darcy, presbítero Darcy, de Minas Gerais, e ele foi meu pai na fé. Juntos eu pude aprender muito com ele, inclusive eu sou grato a Deus pela vida dele, né? Se caso esse vídeo chegar até ao presbítero Darcy, que atualmente é pastor em Minas Gerais, Deus abençoe a sua vida, meu amado, mas eu sou muito grato. E ali nós subíamos ao monte e aprendemos com o pastor Darcy o quanto nós devíamos buscar, jejuar, consagrar. Ele nos ensinávamos à luz da Bíblia os procedimentos. Eu lembro que o pastor Darcy começava a orar uma hora e meia, 2 horas, e a gente não conseguia acompanhar. Tinha hora que eu via ele falando amém e eu acordava, que eu já estava até dormindo ali no monte. Mas foi um momento de aprendizado maravilhoso. E a gente começou a buscar, começou a jejuar, começou a consagrar. Todas as vezes que tinha montes a gente ia. Na época eu me lembro que a gente subia cedo, tarde e noite. Sempre estava ali em oração. Aquele primeiro amor ardendo dentro do peito, e a gente não parava por nada de buscar a Deus. Olha, foi um momento maravilhoso. E uma certa feita eu me lembro que eu acordei de madrugada e no dia seguinte, no mesmo dia, eu ia pescar com um amigo chamado Rogério, mas ali para umas 4h30, 5 horas da manhã eu acordei e eu me lembro que eu coloquei o meu joelho ali na cama. Eu não desci da cama, tá? Era uma beliche, meu irmão dormia embaixo e eu dormi em cima. Nesse dia eu me despertei e dobrei o meu joelho e fui orar ao Senhor. De maneira natural, comecei a agradecer a Deus pelo dia, comecei a agradecer a Deus por mais uma oportunidade, comecei a agradecer a Deus por mais um momento que o Senhor tinha nos permitido viver. E de repente eu ouvi por detrás de mim um barulho como se fosse eletricidade. Eu me lembro que aquilo ali soava nos meus ouvidos de maneira estrondosa e eu comecei a ficar perplexo com aquilo que eu estava ouvindo, e o quarto se encheu todinho de uma glória, de um calor que eu não sei te explicar. E o meu coração disparou, acelerou de uma forma, e eu queria ficar com medo, mas eu não conseguia. Mas eu ouvi uma voz que eu nunca vou esquecer dessa voz. Essa voz suave, doce, disse: não tenhas medo. Que glória, que maravilha, não tenhas medo. E eu ouvi essa voz e eu ali então, com os olhos fechados, fiquei mais calmo, mais tranquilo e deixei acontecer. E eu me lembro que por detrás de mim, eu não sei como eu conseguia ver, porque eu estava com os olhos fechados, por detrás de mim vinha um homem, mas eu não via o rosto dele, não via o corpo dele, eu via apenas o contorno do seu corpo. Radiava fogo, radiava glória, e ele se aproximava. Quanto mais ele se aproximava, mais o quarto pegava fogo, mais o meu corpo ficava quente, mais o barulho ali como de eletricidade, sabe, parecia, sabe quando, não sei se você já passou debaixo de uma torre de energia, se ouve aqueles barulhos, zzz, né? Era mais ou menos isso. E quando ele se aproximou de mim, eu lembro que ele
aqui na parte das minhas costas, ali da perna da vértebra, abriu. E ele colocou o braço direito dele com o meu braço direito, o esquerdo com o esquerdo, cabeça com cabeça, entrou dentro de mim. E ali eu tive um arrebatamento de sentido, a minha primeira experiência. Eu fui levado em espírito a um lugar e eu tive uma visão extraordinária que tempos depois se cumpriu. E eu me lembro também que depois dessa experiência eu comecei a chorar disparadamente até o amanhecer. Era um choro sentido, mas eu senti uma coisa maravilhosa. E também eu tinha muito medo de dormir, eu tinha muito medo de passar no cemitério, eu tinha muito medo de velório, eu tinha muito essa parte de pânico. E também a minha mãe tinha me batizado no ano de 1991 num centro de feitiçaria, porque as entidades, segundo o que me disseram, tinha me pedido para minha mãe. Minha mãe foi lá e me entregou, e até os 16, 17, até os 18 anos, eu era perturbadíssimo por esses males. Eu só fui descobrir mais tarde. Eu me lembro que quando eu ia dormir, os demônios vinham, puxavam meu cobertor, chamava eu pelo apelido, eu ouvia vozes, tinha visões, eu era perturbadíssimo. Tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, toda essa pacotaiada aí. Era perturbado, tinha espanto noturno, né? Que na verdade é aquela paralisia do sono. Todos os dias um demônio vinha grudar no meu tórax aqui tentando me asfixiar. Pensei em suicídio 4 vezes, mas quando eu aceitei Jesus para valer e tive sede de conhecer esse Espírito que é conhecido como Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está em mim, para a glória de Deus. Creio que está em você também, mas que experiência inesquecível. E todo esse medo que eu tinha, que eu citei aqui agora, desapareceu. Eu tive vontade, vontade de pregar o evangelho, principalmente pregar para pessoas religiosas, pais de santo, macumbeiro, feiticeiro. Eu ganhei muitas pessoas para Jesus, comecei a pregar em vários lugares. Olha, foi algo extraordinário. De lá para cá, Deus me deu alguns dons. Um dos dons que eu admiro bastante, que é o dom de discernimento de espírito, que esse dom é importante todo mundo ter, na verdade. Inclusive, numa oportunidade, eu quero fazer um vídeo aqui falando do dom de discernimento de espírito, para que você venha entender um pouco mais sobre esse dom maravilhoso. Deus me deu o dom de discernimento de espírito, o dom de maravilha e o dom da fé. Esses 3 dons andam junto, que coisa linda! E eu vi com meus próprios olhos milagres de Deus na minha frente, coisas assim sobrenaturais que em palavras aqui eu tenho dificuldade de expressar. Então, de lá para cá, após a minha experiência, o batismo no Espírito Santo que eu recebi por meio de Jesus Cristo, a sua graça que me alcançou, eu hoje sou uma nova criatura de fato. Hoje eu vivo só para Deus. Abandonei os jogos, abandonei o brinco da orelha, abandonei o cabelo comprido e pintado para servir a Jesus. Hoje o meu prazer é servir ao Senhor, é amar, é colocar em prática a sua verdadeira palavra, que é: se conheceis a verdade, ela vos libertará. Essa é a minha experiência que aconteceu comigo. Não, eu não recebi o Espírito Santo dando glória a Deus, aleluia. Eu não rodei, eu não pulei. Foi no momento natural. Levantei de madrugada e comecei a orar, mas meu coração já estava totalmente voltado ao nosso Deus. Eu espero que você também tenha essa experiência. Se você tem uma sugestão de vídeo para o próximo vídeo aqui no canal, por favor, deixe aqui nos comentários. Ou se você quer que eu compartilhe a sua experiência aqui no canal, entre em contato comigo e mande por escrito e eu vou narrar aqui a sua experiência. Vai ser um prazer. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo.